Antes de abrirmos o texto, deixe-me compartilhar algo do meu testemunho. Quando eu me converti lá na Universidade do Texas, eu fui imediatamente apresentado a homens como E.M. Bounds, Praying Hyde, Leonardo Ravenhill, C.T. Studd, Hudson Taylor e o meu querido e o mais antigo amigo, George Miller. E com eles, eu aprendi coisas a respeito da oração. Eu aprendi a buscar a Deus. Eu aprendi a respeito do interior, de orar, de esperar e buscar em Deus. E em crer que eu nunca deveria crer que o que me foi dado na nova aliança é menor do que o que me foi dado na antiga. Que se houve obras de Deus no antigo, certamente há obras de Deus e coisas milagrosas que acontecem entre nós para quem chegou ou quem chegará no fim dos tempos. Que devemos esperar grandes coisas em resposta às nossas orações. E que se ficarmos com Ele, enxergaremos o seu poder, a sua presença em nossa vida. Mas como eu saía assim na rua e pregava, eu comecei como pregador de rua. É por isso que sempre digo aos jovens pregadores que estão procurando um lugar para pregar, que há um púlpito em absolutamente cada esquina. Mas com toda a minha oração e com todo o meu zelo equivocado, havia muito pouco poder. Até certo ponto, houve grandes coisas que Deus realizou, mas no meu próprio coração havia algo que estava faltando. E então, como eu fui orientado, fui para o seminário. E um seminário que não era pequeno, na época, creio, o maior do mundo. E eu estudei com todas as minhas forças. Eu peguei os professores mais duros, grego, hebraico, de história, de sistemática. Mas eu não encontrei nada ali. Havia alguns bons homens, alguns homens que caminharam com Deus e o amaram, mas basicamente não encontrei nada ali, porque eles me ensinaram toda a teologia que fechou todas as igrejas na Alemanha. Eles me ensinaram Karl Barth, Otto Weber e Jürgen Moltmann. Crítica superior, isso. E creio que a única coisa que me impediu de me tornar um liberal foi a graça de Deus, a providência de Deus e o fato de que é muito difícil ser liberal e pregador de rua ao mesmo tempo. Lembro-me de ir à aula de sistemática um dia, estávamos estudando escatologia e comecei a chorar. Eu não fiz nenhum escândalo, mas creio que as lágrimas escorriam pela minha face enquanto pensava nas pessoas de ruas que viviam comigo. Eu vivia naquelas ruas, naquela época, com moradores de rua. Pensei em como, se Cristo voltasse naquele momento, eles certamente iriam para o inferno sem nenhuma dúvida. O professor notou as lágrimas escorrendo pela minha face e depois da aula ele se aproximou de mim com algumas palavras de encorajamento. Ele colocou o braço em volta de mim e disse: Paul, não leve isso tão a sério, não se surpreenda se no dia do juízo Jesus deixar todos os bodes pularem a linha das ovelhas. Mas eu fui para o Peru como um missionário não qualificado. Chegamos a pensar hoje em dia que todo aquele que quer ser missionário pode ser um missionário. Isso é um tanto absurdo quanto dizer que todo mundo que quer ser um ancião pode ser um ancião. Existem requisitos de teologia, de caráter. Você simplesmente não consegue contornar as exigências das Escrituras, mas pela providência de Deus, eu fui autorizado a ir. Mas foi, além de uma vida de oração e de zelo, não havia muito a dizer. Eu aprendi formas de evangelizar, de fazer as pessoas pularem por intermédio de certos obstáculos evangélicos, e se eles disserem sim, depois de cada pergunta, você pronuncia algumas palavras que nem o Papa para eles nascerem de novo. Mas então eu entrei em contato com um ex-padre católico chamado Jesus Hurtado, que havia se convertido. Um homem brilhante,
latim, grego, um homem absolutamente brilhante. E depois que ele se converteu, ele decidiu que iria para a Alemanha, onde a reforma ocorreu a fim de aprender as verdades das Escrituras. Mas quando ele chegou lá, ele descobriu que eles estavam fazendo a mesma coisa que a Igreja Católica estava fazendo. Então ele voltou para o Peru e começou um instituto bíblico. Ele me perguntou se eu daria aula. Eu pensei, bem, eu estive no seminário, né? Eu conheço grego, eu vou te ajudar. E foi aí que Deus realmente começou a mudar a minha vida quando eu era jovem. Porque esse homem, Jesus Hurtado, estava tão cansado de aprender tudo, menos as Escrituras, que o primeiro semestre que eu ensinei foi isso aqui, ó. Os alunos liam a Bíblia inteira, 10 capítulos por dia. Eles escreveram um resumo do capítulo, e eles escreveram um comentário de cada capítulo. Eu quero dizer, isso foi um fenômeno. Eram horas e horas de trabalho por dia, simplesmente nas Escrituras. E então eles vinham para a aula, e a única coisa que a aula fazia era simplesmente perguntar ao professor todas as perguntas. Então eu comecei a estudar as Escrituras cerca de 10 horas por dia. Porque embora eu tenha me formado quase o melhor assim, da minha turma no seminário, eu nem conhecia as Escrituras. E simplesmente horas e horas e mais horas, depois de percorrer os primeiros 5 livros do Pentateuco, eu descobri que não era mais um batista. Porque eu tinha ido para um seminário batista. E as coisas que eu estava aprendendo não tinha nada a ver do que eles tinham me ensinado. Então eu decidi que eu ia voltar para os Estados Unidos por 1 mês ou 2, para tentar descobrir o que eu sou. Isso foi depois que eu terminei todo o curso. Tínhamos passado por toda a Bíblia. Voltei aos Estados Unidos para descobrir a quem eu pertenço. E alguém me entregou um livro do Boyce, o resumo dos princípios. Eu comecei a lê-lo. E eu percebi que não havia deixado de ser um batista. Eu percebi que eu tinha me tornado um. Mas então, a porta começou a se abrir, com joias ao longo da história que Deus nos concedeu. Lá estava Spurgeon, e eu li tudo dele. Havia Edwards, e Whitefield, Owen, e o meu adorável John Flavel, Rutherford, e assim por diante. Agora, o que isso fez comigo? Eu estou feliz que o que eu ouvi deles foi uma confirmação do que eu aprendi nas Escrituras, só que eu não consegui pensar nem dizer da melhor maneira possível. Mas esta é a maior coisa que eu aprendi com eles. Como Paulo diz à igreja em Corinto, quando você se compara a si mesmo, você não é sábio. Quando nos comparamos com os outros, no círculo do cristianismo contemporâneo, não somos sábios. Quando nos comparamos com as Escrituras, há grande sabedoria ali, mas também há o perigo de, se nos separarmos da história, interpretarmos as Escrituras pelos olhos da nossa própria cultura. Mas quando olhamos ao longo da história cristã, e descobrimos os homens e as mulheres de Deus, que Ele mais usou, que mostram as maiores evidências de piedade e do poder de Deus, e começamos a comparar a nossa teologia e o nosso modo de vida com eles, isso eleva e solta faísca, eleva o padrão. E eu quero encorajar todos vocês, rapazes e moças, que desejam ser missionários. Não é o direito de vocês, é um privilégio. Como eu disse ontem à noite, as pessoas não precisam da vida de vocês, e não precisam do zelo de vocês, e não precisam de todo o esforço de vocês, o esforço bem intencionado. Não precisam, não vá para o campo missionário, a menos que quando você for para lá, você possa abrir a sua boca e instruí-los nas coisas de Deus. Bem, vamos ao nosso sermão. Romanos capítulo 12.
Versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, o que é bom, aceitável e perfeito. Paulo foi um apóstolo e tinha um ministério apostólico, mas ao mesmo tempo, não pense nele como não tendo o coração de Cristo, ou o coração de um pastor. Ele se importava profundamente com as pessoas. Eu estou com muito medo, embora aprecie muito esse desejo recém-descoberto de fazer tudo para a glória de Deus, que fazer missões para a glória de Deus e pregar para a glória de Deus. Mas isso em si também pode se tornar algo distorcido, porque às vezes é usado como desculpa para não ter paixão pelas pessoas, para não ter amor pelas pessoas. Devemos sempre fazer todas as coisas, em primeiro lugar para a glória de Deus, mas verdadeiramente se fizermos isso, se estivermos amando o Senhor nosso Deus com todo o nosso coração, alma, mente e força, amaremos o nosso próximo como a nós mesmos. Nós vamos cuidar das pessoas, especialmente quando sabemos que podemos escolher a pior de todas, a pior pessoa na face da terra, e sabemos que podemos fazê-la parecer um menino de couro, se não fosse pela graça de Deus em nossa vida. E portanto devemos exortar as pessoas à verdade, para a glória de Deus, mas também para o seu benefício. Também, e eu posso ver isso em Paulo, ele diz, portanto, eu rogo-vos, irmãos. Uma das maiores necessidades da igreja hoje em dia, a minha esposa, quando ela veio para a América pela primeira vez, ela disse que a primeira coisa que ela notou é que parecia que os cristãos americanos, eles eram um pouco estranhos. Ela disse que considerávamos o trabalho do nosso pastor nos repreender tanto pública quanto privadamente, para zelar por nossas almas, para nos exortar, nos encorajar, para nos dizer quando estamos errados. Parece que os cristãos americanos não fazem parte disso. Eles consideram um ataque quando é uma das maiores expressões do amor pastoral, que um homem arrisque o seu relacionamento para honrar a Deus e salvar almas. E nós vemos isso em Paulo. Ele está rogando. Não vou perder o sono esta noite, porque as pessoas no mundo não têm autoestima. Eu não vou perder o sono esta noite, porque eles não estão tendo a sua melhor vida agora, ou não estão sendo tudo o que podem ser, ou o talão de cheques não está equilibrado. Eu vou perder o sono esta noite. Se perder o sono esta noite, é porque os homens vão ficar nus diante de Deus e serão lançados no inferno. Quando eu prego e quando vocês pregam aqui ou no campo missionário, vocês não podem simplesmente pensar que é apenas um comunicador da verdade e deixá-la lá. Você tem que pregar como um moribundo para os moribundos. E eu enxergo isso em Paulo. Havia uma paixão, havia uma insistência. Ele não ficava simplesmente satisfeito se pregasse bem ou se comunicasse a verdade. Ele ansiava que Deus fosse honrado entre os homens, e ansiava que os homens fossem santos, fossem semelhantes a Cristo, e fossem capazes de se regozijar no benefício da sua grande salvação. Devemos ser um povo dado a exortar os nossos irmãos a uma piedade cada vez maior, a uma piedade cada vez mais ampla, para abundar cada vez mais em amor. Ele diz, rogo-vos, pois, irmãos. O que ele está rogando aqui? Para fazer o mais difícil, algo escandaloso. Em alguns casos, alguns diriam uma coisa absurda, que uma pessoa poderia fazer, que é exortar uma outra pessoa a fazer, dar a sua vida. Você sabe que até o diabo estava certo. Nesse sentido, você pode tirar os bens de um homem, suas casas, as terras, você pode fazer absolutamente qualquer coisa com ele, mas no momento em que você toca na sua carne, é quando você realmente vai testar este homem. Dar um carro, uma casa, o dízimo, é uma coisa pequena.
mas pedir a um homem que dê a sua vida... Eu sei que há muitas noções românticas a respeito das missões, mas Amy Carmichael, o livro da Elizabeth Elliot, está certo. Missões é simplesmente isso, uma oportunidade de morrer, uma oportunidade de dar a sua vida por algo muito maior do que você, muito maior do que você. Então ele vai rogar a essas pessoas que façam o que alguns considerariam praticamente cultual, absurdo, ridículo, imoral: dar a vida, oferecer a sua vida. Agora, você vai precisar de um remédio forte para motivar uma pessoa a algo desse tipo. O que na terra ou no céu poderia motivar um homem a dar a sua vida? Observe a primeira palavra no nosso texto. Pois, rogo-vos, pois. Então continua dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Quando Paulo coloca o pois ali no texto, o que ele está fazendo é vincular este texto a outra coisa. Ele diz basicamente isso: eu vou rogar a vocês, incentivá-los a entregar a sua vida a Deus, para oferecê-lo como sacrifício vivo, santo a Deus. Agora eu vou fazer isso com base no seguinte: os primeiros 11 capítulos deste livro, que descrevem para vocês as misericórdias de Deus, Paulo faz a mesma coisa lá no livro de Efésios. A teologia mais profunda que creio que vocês vão encontrar são os 3 primeiros capítulos do livro de Efésios. Mistério sobre mistério de Deus. Mas ele chega ao capítulo 4, depois de falar de todas as grandes coisas que Deus fez em Cristo. Ele chega ao capítulo 4 e diz: portanto, agora, nós iremos para a religião prática. Entramos na teologia, agora vamos para a praxis. Baseado no que Deus fez por vocês em Cristo, entregue a sua vida. E isso é absolutamente espetacular. Isso é o que torna o cristianismo algo diferente da escravidão ou do trabalho penoso. Damos as nossas vidas como pessoas que estão encantadas por alguma coisa, por pessoas que viram algo que é tão grande, que consideram uma coisa assim pequena dar a sua vida. Eu gostaria de apresentar a vocês esta manhã que a razão pela qual algumas pessoas são tão relutantes e se poupam com a maneira como entregam suas vidas a Deus é porque elas não conhecem as misericórdias de Deus reveladas na pessoa de Jesus Cristo. Muitas pessoas em nossas igrejas são absolutamente não convertidas, só para começar. Mas mesmo aqueles que são verdadeiramente convertidos definham em pobreza. Mesmo no meio, às vezes, de uma boa pregação expositiva. E por que isso? Eu cheguei a uma conclusão. Você pode obedecer a todas as leis da pregação expositiva e ainda assim a pregação estar sem Cristo. Você tem que entender que quando você chega a um texto e prega esse texto, ainda deve ser tudo a respeito de Cristo, ou não será nada mais do que um pitoresco ensino moral. É por isso que nós vemos os sermões de Spurgeon durarem e permanecerem. É porque toda vez que ele pegava um texto, ele se dirigia a Cristo imediatamente. Era tudo a respeito de Cristo. Eu diria a vocês que cada palavra neste livro é a respeito de Cristo. Eu diria a vocês que nada neste livro pode ser entendido à parte de Cristo. Eu gostaria de apresentar a vocês que tudo o que Deus o Pai já fez, Ele fez por Cristo, para Cristo, por meio de Cristo e em Cristo. Fora de Cristo não há absolutamente nada. Nada existe. Tudo é absolutamente absurdo sem Cristo. E Paulo vem até essas pessoas rogando que elas façam o impensável até que ele traga a motivação. De onde vem o autossacrifício?
É justo que o reino de Deus avance violentamente e os violentos o tomem pela força? Há apenas alguns homens que estão simplesmente preenchidos de determinação e vontade de fazer a coisa certa e dão a vida? Se isso for verdade, é idolatria. E é autoadoração. Como o irmão Charles Slater, que está ali, me disse várias vezes, aqueles homens que violentamente tomam o reino à força não são violentos em sua força e vontade própria. Eles são violentos porque estão desesperados. Eles conhecem a sua fraqueza, eles sabem da sua necessidade, e saber de sua fraqueza os deixa tão desesperados que eles agarram o reino com todas as suas forças. Mas o que conduz uma pessoa a dar a sua vida, o que é? Eu diria a vocês, há apenas uma razão bíblica. Que eles vislumbram ou vislumbraram algo das glórias de Deus na face de Cristo. O cristianismo, embora tenha uma lei, uma ética e uma moralidade, não se trata de cumprimento de regras, ou de ética, ou de moralidade. Fazer dos Estados Unidos da América um povo moral seria simplesmente torná-los 2 filhos do inferno, ou filhos do inferno 2 vezes mais. O cristianismo é sobre Cristo, é sobre a graça, trata-se da redenção. E como eu disse ontem à noite, se você notar que seu amor por Deus está diminuindo, ou não é o que deveria ser, todos nós devemos dizer o que você não glorifica a Deus como deveria, ou que você precisa crescer, ou que você precisa encontrar poder sobre a pornografia, você o faz correndo para descobrir mais das glórias de Deus na face de Cristo. É assim que você faz. É dele. Tudo tem que voltar e contornar em Cristo, ou então é idolatria. Tudo. É uma das razões pelas quais eu literalmente odeio quando alguém menciona algo sobre teologia sistemática, e então eles próprios ou outra pessoa prefaciam isso. É claro, você tem que ter cuidado, porque a teologia sistemática por si só, ou a doutrina por si, pode fazer você frio, e não haverá frutos, e você vai se encher de orgulho. Eu não concordo em nada dessa afirmação. A verdade nunca pode ter um efeito ruim sobre uma pessoa. A boa teologia sempre vai criar fogo. Essa é uma das maneiras que você sabe que é uma boa teologia. E se não cria fogo, não é culpa da verdade. Ou está sendo ensinado incorretamente, ou sendo ouvido por ouvidos não convertidos. Você quer ser repreenchido com fogo. Você quer ser capaz de sair por aí e perder a sua vida por causa de Cristo. É um esforço bastante fácil. Apenas o conheça. A sua glória, a sua beleza, o seu poder, a sua vida. Saiba o que Deus fez por vocês no Evangelho de Jesus Cristo. Quero dizer, veja o que nós fizemos. Em vez de seguir Jonathan Edwards, seguimos Benjamin Franklin. Seguimos o pragmatismo em vez do pensamento correto. A igreja está com problemas. Então é o que eles dizem. O problema é que a maior parte do que eles chamam de igreja não é a igreja. E a igreja não está tão em apuros quanto todos pensam. Na verdade, a igreja hoje em dia é absolutamente linda, ela é gloriosa, ela é humilde, ela está quebrantada, ela está confessando o seu pecado. O problema é que todo mundo está chamando de igreja hoje o que não é uma igreja. Basicamente, em geral, o que é chamado de igreja hoje nada mais é do que um bando de pessoas da igreja, não convertidas, com pastores não convertidos. O que você tem que ver é o seguinte: tentamos ajudar as pessoas dando-lhes princípios, e há princípios na Bíblia. Tentamos ajudá-los dando-lhes 10 maneiras de fazer isso e aquilo, e cursos de discipulado e todo tipo de coisas em fazer as pessoas crescerem. Ensine-lhes quem é Deus. Mostre a eles as obras de Deus. Ensine-os a respeito de Jesus Cristo.
O problema é que muitos pastores não podem fazer isso, porque é um trabalho árduo buscar esse tesouro. Missionário, se você vai ser de alguma importância no campo, então saiba disso. Você vai ser caluniado por todos os outros missionários. Assim como John Hyde. Dizia-se que John Hyde era todo tipo de coisa, porque tudo o que ele sabia fazer era ficar no seu quarto e orar. Ora, eu acho que se você vai ser um missionário de qualquer jeito, é isso que você deve fazer. Fique no seu quarto, não só ore, estude. Para que quando você sair deste quarto, você tenha algo a dizer sobre Deus. E para que você possa sair deste salão. Me escute, eu fiz isso, eu estive lá, eu vesti a camisa, você anda lá com todo esse zelo por meio da praça e você começa a pregar e você pensa como um jovem missionário que os anjos vão cair do céu e o coro da aleluia vai ser cantado. Milhões de pessoas vão se converter, eles vão te jogar nos ombros e construir uma estátua sua. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é o seguinte: você vai até lá e vai pregar, e você vai pregar. E quando uma multidão começar a te ouvir, alguém em algum lugar vai se levantar e te chamar de um demônio. A multidão inteira vai se voltar contra você. Eles vão pegar o seu pequeno púlpito, o seu microfone improvisado e todos os seus panfletos e vão te jogá-lo no meio da rua. Ele vai precisar muito mais do que um zelo romântico por missões para fazer você se levantar, pegar o seu púlpito, os seus folhetos e voltar para lá e pregar de novo. Será preciso uma paixão por Deus que é criada a partir de conhecê-lo. E isso é o mesmo para tudo na vida cristã. Eu devo saber que Deus é santo, para que o conhecimento que eu tenho dele cubra tudo mais no mundo. Não sou forte o suficiente para lutar entre dois argumentos opostos, mas eu descobri o seguinte: Deus é quem Ele diz que Ele é, e Ele é mais glorioso do que qualquer coisa que este mundo possa apresentar. Então, se eu realmente o conheço, e eu realmente o enxergo as suas glórias, essas glórias tampam tudo deste mundo temporal, então não é muito difícil tomar uma decisão. Porque você se torna um homem, um prisioneiro. Paulo vai exortá-los. Mas Paulo, de certa forma, vai procurar fazê-los prisioneiros. Paulo chamava a si mesmo de prisioneiro de Cristo Jesus. Eu creio que ele quis dizer mais do que apenas correntes em suas mãos. Vocês não enxergam? Ele realmente foi um prisioneiro. O amor de Deus o havia aprisionado. Veja, ele não pertencia mais a si mesmo. É uma revelação tão grande da glória de Deus na pessoa de Cristo, que ele ficou cativo a isso. Isso é o que vocês precisam. Simplesmente ser santo para que você possa ser usado não é forte o suficiente. Apenas ser santo para que a igreja não tenha má reputação não é forte o suficiente. Apenas ir para o campo missionário porque as pessoas precisam de Jesus não é forte o suficiente. A única coisa que pode mantê-lo no curso é se você se tornar um prisioneiro da graça de Deus, da revelação de Deus. É incrível como uma compreensão cada vez maior, uma compreensão íntima da pessoa de Deus no Evangelho, por si só separa você. Isso te captura de uma forma, não é mais um homem que olha para o mundo e olha para o cristianismo e depois tenta decidir qual ele deve seguir, mas é um homem praticamente em transe, que vislumbrou algo de Cristo e não pode mais olhar para o mundo, ele não suporta. Isso é o que Paulo está exortando. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, por isso, pelo conhecimento de quem é Deus e a glória de Deus na pessoa de Cristo e na sua cruz. Eu não vou ser capaz de passar por esses 2 versículos, mas eu posso ver isso, e deixe de dizer isso. A maior doença
para a verdadeira igreja na América é que ela não conhece o seu Deus. Junto com isso está o seguinte: nós temos, eu chamo isso de reducionismo evangélico. Tomamos, como Paulo disse a Timóteo, o glorioso evangelho do Deus abençoado, louvado, e o reduzimos a 4 leis espirituais, ou 5 coisas que Deus quer que vocês conheçam. E onde está o poder nisso? Não só não há poder nisso para o evangelismo, deixe-me dizer isso, e é muito mais importante, não há poder nisso para a vida cristã. Veja, o Evangelho de Jesus Cristo não é um cristianismo do passo a passo, não são as primeiras pequenas verdades que você aprende para que possa ser salvo, e então depois uma coisinha ou uns passinhos que você dá a outras pessoas e compartilha com elas para que também possam tomar uma decisão. O Evangelho é tudo. Deixe-me colocar dessa maneira. Fala-se muito hoje em dia sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Como vai ocorrer, quando irá ocorrer, quais serão os eventos precedentes, o que vai seguir, todas essas coisas diferentes. Deixe-me assegurar-lhes uma coisa: você entenderá tudo sobre a segunda vinda de Jesus Cristo no dia em que isso ocorrer. Eu prometo isso para vocês. Mas também posso dizer isso a vocês: vocês irão passar uma eternidade das eternidades e nunca começará a entender, a compreender o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho não são 4 leis espirituais, não é, você sabe que é um pecador, você quer ir para o céu, você gostaria de fazer essa oração. O Evangelho é o assunto de toda a Bíblia, é a maior manifestação de Deus que jamais iremos ter, e vou dizer a vocês que passaremos toda a eternidade buscando, estudando o que Deus fez por nós em Cristo e na cruz de Cristo. E se vocês puderem enxergar isso, eu passei literalmente os últimos 12 anos da minha vida, horas e mais horas, praticamente horas e mais horas por dia, fazendo uma coisa: lendo e escrevendo sobre Cristo morreu por mim. Eu nem comecei. Eu não consigo dormir à noite por causa disso. E o que eu quero que vocês enxerguem é que vocês não precisam de muitos enfeites. Vocês apenas precisam perceber onde o tesouro é encontrado na cruz de Cristo. E essa verdade irá te conduzir a qualquer lugar que a providência de Deus decretar que você vá. Esse é o poder das missões. Deus se tornando carne, morrendo debaixo da ira de Deus, para que Deus seja justo e justificador dos homens. O que mais vocês precisam? Há uma eternidade de adoração nesta única coisa: Cristo morreu pelos pecadores. Vocês estão entendendo? Aqui está o problema. Você vem até mim e diz: irmão Paul, eu preciso de zelo, eu preciso de algo para me prender. Você precisa da cruz. Ora, sim, eu sei disso. Não, você não sabe disso. Não, você nem começou. É como quando você termina o seu instituto bíblico ali. Ah, não pense, bem, eu aprendi algo sistemático, então agora eu vou sair e ministrar. Não, você ainda nem começou a aprender algo sobre a sistemática. Você aprendeu algumas ferramentas para começar a estudar a sistemática. Você aprendeu algumas ferramentas para começar a se esforçar para conhecer mais sobre a cruz de Cristo. E esse conhecimento e busca irão durar pela eternidade. E serão essas coisas que o capacitarão em sua vida cristã. E é por isso que ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora, eu sei que o tempo é curto, mas deixe-me simplesmente enfatizar aqui essa palavra, corpus, ou corpo. Acho que às vezes eu leio as Escrituras e as coisas se destacam para mim, e creio que o Espírito Santo é um tanto sábio. Deus é muito brilhante. Essa Bíblia, ela é inspirada. Observe que ele não diz para apresentar seus corações, ou apresentar as suas mentes.
apresente os seus corpos. Acho que essa palavra nos ajuda a evitar uma super espiritualidade, ajuda-nos a evitar uma superficialidade. Vivemos em um mundo hoje em dia que de alguma forma conseguiu teologicamente cortar o coração do resto da nossa pessoa, do nosso ser, e torná-lo uma entidade separada que não afeta o resto de nós. Podíamos conversar com as pessoas o dia todo, poderíamos dispensar agora mesmo, ir a cada lugar aí, encontrar pessoas por toda parte, bêbados nos bares e afins, que entregaram seus corações a Jesus. Mas nada mais se seguiu. Mas o que vocês precisam entender é que o coração é a própria essência do que um homem é a essência do seu ser, é o centro de absolutamente todo o seu ser. Quando você fala sobre ontologia e começa a se aprofundar cada vez mais nisso, você finalmente se encontra no centro do coração. O coração é tudo o que você é. E é uma impossibilidade ontológica absoluta dar a alguém o seu coração sem que tudo mais o acompanhe. E é por isso que Paulo não está falando em termos de dar o seu coração a Jesus, ou dar o seu coração a Deus, ou mesmo dando a sua mente, mas a totalidade da sua pessoa, do seu ser. Uma das coisas que mais aprecio nos puritanos é isso. Eles procuravam, eu acho assim, que com tudo que eles tinham, eles se esforçaram para submeterem cada aspecto de suas vidas a Cristo, para levar cada pensamento sob o senhorio de Jesus Cristo. Paulo não está pedindo uma entrega parcial de si mesmo aqui. Ele está ordenando, comandando, exigindo, incitando, suplicando, rogando uma entrega de tudo que você é para Ele. É um momento de uma decisão importante, é esse contexto, é essa ideia. Quanto tempo você vai viver entre duas opiniões? De uma vez por todas, tome uma decisão, de uma vez por todas, pela graça de Deus. Converta-se e comece a trabalhar isso em sua vida. Apresento algumas perguntas a vocês. Vocês submeteram a mente a Cristo? A Cristo? Você diz, bem, o que isso significa, irmão Paul? Bem, vá às Escrituras. Eu gosto disso melhor do que usar concordância. Comece em Gênesis e leia toda a Bíblia. E cada passagem da Escritura que trata da mente, pegue isso e crie uma teologia sistemática sobre como a sua mente pode ser submetida ao senhorio de Jesus Cristo. Os seus olhos. O que a Bíblia diz sobre os seus olhos? Os seus ouvidos. E a sua língua. As suas mãos, os seus pés. O seu corpo. E a maneira como você se veste. O que a Bíblia diz sobre os relacionamentos em que você está envolvido. O que você é ordenado a fazer pelas Escrituras. Veja, meu caro amigo, sem uma visão as pessoas perecem, e isso não deve ser usado por pastores que querem entrar em um programa de construção. Não é disso que esse texto está falando. Onde não há uma visão da lei de Deus, o povo está correndo desenfreado. Eu quero falar com você, jovem. Você aprendeu as doutrinas da graça soberana, você leu os puritanos, parabéns. Você já passou pelas Escrituras para descobrir o que Deus diz a respeito de relacionamentos? E procurou entender isso e submeter a sua vida a isso em obediência? Eu sei que parece um pregador fundamentalista dos anos 60, mas deixe-me fazer uma pergunta. Você já procurou nas Escrituras os princípios estabelecidos para roupas e etiqueta? E você decidiu que submeteria sua vida a essas diretrizes? Veja, falamos sobre ser bíblico.
Na nossa adoração, você já passou pelas Escrituras para descobrir o que Deus deseja da adoração? Ora, você sabe, nós amamos a adoração dessa maneira. Eu não me importo como você gosta da oração, porque esse não é o ponto. O que Deus diz? Entende? Nessa ideia, podemos namorar essa coisa até a morte. Podemos espiritualizá-lo até a morte. Alguém diz que eu dei a minha vida ao campo missionário. Isso não significa, ao mesmo tempo, que você entregou seu coração a Deus. Porque você pode ir para o campo missionário e ser um ímpio. E carnal, banal. Seria melhor você entrar para o National Geographic do que ir para uma agência missionária. Você está procurando na simplicidade examinar a sua vida. Não estou falando sobre encontrar inferências legalistas e forçá-las a si mesmo. Estou falando sobre os grandes princípios das Escrituras, tratando de todos os aspectos de sua vida pessoal, aplicando-os a você e procurando obedecê-los. Deixe-me fazer uma pergunta. Se você for para o campo missionário, sem levar a sério o que eu disse, existe a possibilidade de que a única coisa que você vai conseguir lá, depois de ter cruzado a terra e o mar, é converter as pessoas como você mesmo. Isso não é nada mais do que fazê-los 2 vezes filhos do inferno. Quero dizer, afinal, o meu maior medo, um dos meus maiores medos, é que Fidel Castro morra, ou já tenha morrido, e que o muro em torno de Cuba caia. Esse é um dos meus maiores medos. Vocês sabem por quê? Porque toda forma de igreja americana que existe vai chegar lá. Lembro-me de falar com o Conrad, na primeira vez que eu fui lá na casa do Sr. MBWay. Ele disse que a primeira coisa que sempre gostamos de dizer às pessoas que vêm para o ensino é que você não está trazendo Deus com você. Ele estava aqui muito antes de você comprar a sua passagem. Não há muito cristianismo americano, pessoal, que precise ser exportado. A menos que, como o Ravenhill diz, nós o colocamos em algum tipo de balsa e o enviamos para uma ilha solitária, e depois que ele se afasta do cais, todos nós cantamos a doxologia. Se vamos nos esforçar para trabalhar em missões, devemos ser motivados por um Deus que conhecemos, um evangelho que conhecemos, e nós devemos ser um povo que se esforçou com grande força para examinar suas vidas à luz das Escrituras e conformá-las com o que as Escrituras dizem. Quanto do que você tem, até mesmo a maneira como você se senta em uma cadeira, é formado por aqueles ao seu redor e não pelas Escrituras. É algo para se pensar. Vamos orar. Pai, eu oro. Senhor, o Senhor sabe que Tu possas usar isso para começar e iniciar com alguns em uma jornada para que eles Te conheçam, buscando conhecer aquilo que traz deleite, buscando conformar suas vidas a isto. Pai, ajuda-nos, nós que começamos uma jornada há muito tempo, a não nos cansarmos, mas buscarmos conhecê-lo mais, buscarmos entender a sua vontade, amar o que o Senhor ama e odiar o que o Senhor odeia, ser um povo simples, um povo obediente, um povo motivado pelo Evangelho e atraído pelo Evangelho.
Em nome de Jesus. Amém.